A resolução de integrais indefinidas, o método por substituição. Então, como que a gente faz para resolver essas integrais? Bom, a integral indefinida, o método por substituição, eu vou trazer um exemplo, né? Nós vamos resolvendo junto um exemplo aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente calcula, como é que eu encontro a solução para uma integral. Então, por exemplo, eu tenho essa integral x² vezes dx, né? Então quero encontrar a solução para essa integral aqui, uma integral indefinida, não tem os intervalos de integração. Primeiro passo é consultar a tabela de integrais. Então, vamos verificar lá na tabela de integrais alguma regra, alguma fórmula que eu consiga enxergar que seja semelhante a essa equação aqui, a essa integral que eu quero resolver. Então, notem que a gente tem a variável elevada a uma constante, né, e a diferencial aqui. Então, eu vou buscar lá dentro da tabela de integrais algo que seja semelhante com isso, ok? Verificando lá, então nós vamos utilizar essa regra aqui, ó, a integral de u elevado a n vezes du. Tá? U é uma variável, o n é uma constante qualquer, a diferencial de u. Então a solução dessa integral é dada por essa fórmula aqui, ó, u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c. Nota importante, nós vamos utilizar essa regra porque o nosso n é um valor diferente de menos 1. Essa é a única restrição para essa regra, ok? O nosso n não pode ser um valor igual a menos 1, senão ia dar uma condição de inexistência aqui, ok? Vamos ver como é que faz então? Olha lá. Então eu vou substituir as variáveis, ó, ou seja, eu vou trocar a minha variável x pelo u. Olha como é que fica lá. Então eu vou chamar o u, é a minha variável x. Eu vou diferenciar toda a equação, ou seja, a diferencial tanto desse lado da equação como esse. Então, a diferencial de u é du, a diferencial de x é dx. Então, substituindo a nossa integral, ela vai ficar assim, ó. Então, a integral lá, nosso problema, x² dx, trocando as variáveis, vai ficar lá, u elevado a 4 vezes du. Ok? Então, a gente fez a troca da variável. Na sequência, nós vamos aplicar a regra de integração. Então, eu sei que a regra que nós vamos utilizar é essa, né? U elevado a n du é igual a U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, nós vamos colocar as informações aqui nessa fórmula aqui, ó. Olha lá como é que vai ficar. Então, a nossa integral U elevado a quarta vezes du é igual a U elevado a 4 mais 1 dividido por 4 mais 1 mais c, que resulta lá, então, U elevado a quinta sobre 5 mais c. Tá? Nós resolvemos essa integral em relação à variável u. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar à variável original, lá a variável inicial do problema que era x. Nós tínhamos chamado de u o x, então basta a gente trocar aqui. Ó. Olha como é que vai ficar. Então a integral de x² dx é igual a x² sobre 5 mais c. Ok? O método por substituição. Vamos fazer mais um exemplo para a gente verificar e entender melhor como é que eu faço essa troca de variáveis. Então, agora o nosso exemplo, eu quero calcular a integral indefinida dada por essa equação aqui, ó, a integral do seno de 2x vezes dx. Okay? Então, primeiro passo, de novo, vamos consultar a tabela de integrais. Então, vou verificar na minha tabela onde eu tenho as integrais, né, as fórmulas de integrais trigonométricas. Né? Então, a gente vai encontrar lá essa regra aqui. Ó, a integral do seno de u vezes du é menos cosseno de u, que é o nosso arco, mais c. Então, essa é a regra que a gente vai utilizar para resolver essa integral aqui. O nosso próximo passo, ó, nós vamos substituir a variável, ou seja, eu vou trocar o x pelo u. Então, olha lá, vou chamar de u o 2x, que é todo aquele valor que está dentro do arco da minha função, integral de seno de 2x. Vou diferenciar toda a equação, ou seja, a diferencial de u e a diferencial de 2x. A diferencial de u vai ser du. A diferencial de x, de 2x, desculpa, vai ser 2dx. Como nós vamos trocar a variável, eu vou isolar o dx aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, du sobre 2 igual a dx. Ok? Então, a nossa integral vai ficar assim. Ó. Então, lá a nossa integral, nosso problema seno de 2x vezes dx, no lugar do 2x, a gente chamou de u, tá aqui. E no lugar do dx, a gente vai trocar por du sobre 2. Ó.
está aqui. Okay? Então, nós substituímos a variável para encontrar a solução. Olha lá, então, aplicando a regra de integração, como que vai ficar, então, a nossa solução? Então, nós vamos aplicar essa regra, seno de u vezes du é igual a menos cosseno de u mais c. A integral do seno de u vezes du sobre 2. Olha, aqui nessa integral nós temos 1/2, né, uma constante 1/2, que está multiplicando toda a minha função. Então, dentro da integração, quando a gente tem uma constante que está multiplicando toda a função, nós podemos tirar ela de dentro da integral. Então, esse 1/2 saiu da integral. Estava aqui o du sobre 2, está aqui, ó, 1/2 vezes o seno de u vezes du. Né? Aqui está a nossa integral. Fazendo então a nossa regra, olha lá, 1/2, a integral de seno de u vezes du vai ficar igual a menos 1/2, porque o resultado da integral de seno de u du é menos cosseno de u, então ficou lá menos 1/2, está aqui, vezes o cosseno de u mais c. Ok? Por fim, nós precisamos voltar à variável original x, ou seja, nós tínhamos chamado lá o nosso u de 2x, então nós vamos trocar, voltar à variável original, olha lá. Então, no lugar do u vai ficar lá o seno de 2x vezes dx igual a menos 1/2 vezes o cosseno de 2x mais c. Ok? Então, esse é o resultado da nossa integração, fazendo um método por substituição. Nota bem importante, ó, nós podemos generalizar essa regra. Né? Então, por exemplo, se eu tiver lá uma constante a qualquer, desde que seja diferente de zero, né? Seno de a vezes u vezes du. O resultado dessa integral vai ficar lá menos 1 sobre a vezes o cosseno de au, mais c. Quando você faz por substituição, você vai verificar que sempre vai aparecer o inverso desse valor aqui lá fora da integral, multiplicando ele, sempre com o mesmo sinal aqui desse valor que está dentro do arco. Da mesma forma, eu posso fazer para a integral do cosseno de AU. Ó. Então, o cosseno de AU vezes DU vai ficar 1 sobre A seno de AU mais C. Okay? De novo, desde que o nosso A seja um valor diferente de zero. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma integral trigonométrica, porém, essa generalização eu posso estender ela para demais funções. Tá? Sempre observando a constante que resulta da diferencial da variável. Então, o segredo está sempre em verificar no processo de integração quem é a diferencial, quem é a tua variável é a diferencial dela, e se nesse valor da diferencial está faltando alguma constante, você pode acrescentar essa constante e multiplicar pelo inverso, né, de mesmo sinal fora da integral. Okay? Então, esse conceito a gente pode estender também para as demais funções. Legal? Isso aí. Bons estudos.